Vamos ler, irmãos, 5 de Romanos, com a ajuda de Deus, palavra que o Senhor nos revelou. Eu leio meio depressa. Depois, Romanos é depois de Atos. Atos é depois de João. Eu não sei mais, não. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, mas na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Coisas da humanidade, do homem, da mulher, do ser humano, coisas deste mundo que Deus criou e Deus formou também. Estava muito complicado, como se lê aqui, tem tanta explicação, tanta exortação. Tanta conduta da parte de Deus e da parte dos homens também. Quanta meditação, quanta experiência. Não estudo, mas meditação e busca da parte de Deus. E aqui se nota como estava
simplificando tudo. Como estava difícil a santificação, a purificação e a salvação do ser humano também. Só tinha uma solução diante de tanta ciência, de tantos pecados, de tantas faltas, de tantas culpas, de tantas ofensas para com o Senhor. Só tinha uma situação simplificada de uma maneira tão maravilhosa. A solução seria Jesus Cristo. Ele desfaria, tiraria a morte da mão do inimigo, venceria o inferno, cumpriria a lei, cumpriria os profetas e estabelecia na terra uma nova graça, um perdão, a bondade, a misericórdia, que alcançaria até os inimigos de Deus, que nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos o povo, os gentios, que Deus mandava matar. E hoje nós somos amigos de Deus pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz também. Por um homem veio o pecado no mundo. E nós estávamos em Adão na carne. O Senhor falou esses dias, em espírito, a alma estava em Jesus Cristo. E carregamos o pecado de Adão e Eva. Por um só veio a ofensa, veio o pecado, veio a maldição, veio a morte, veio a desgraça sobre o ser humano também, com que fez que Deus, até o Criador do céu e da terra, se arrependesse de ter feito o homem na face da terra. E vocês veem que Deus se alegrou com tudo o que Ele fez. E Deus se alegrou e achou que era bom. O homem entristeceu Deus de tal maneira que Ele se arrependeu de ter feito o homem na terra. E só tinha um jeito, irmãos, de fazer com que Deus trabalhasse em favor desse homem também, que foi vencido pelo inimigo. E levantou um outro Adão também. Então Deus levantou Adão, Jesus Cristo também, que diz aqui, para a salvação de todos nós também. E onde reinou a morte, hoje reina a graça do Filho de Deus. Por um homem veio o pecado, e por um homem, Jesus Cristo, veio a salvação para todos nós também. E como não tinha alguém capaz de santidade, uma oferta tão grande, um preço tão grande que na terra, o Senhor chamou Jesus Cristo para morrer por todos nós, simplificando a palavra, certo? E aqui diz, irmãos queridos, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tudo isso é letra, tudo isso é explicação de um homem sábio, entendido, que procurou explicar a graça e também os sentimentos, a fé, a esperança, a paciência e as virtudes que a graça traz. Está escrito, Deus manda a palavra, nos ensina, nos esclarece, mas a maior escola e o maior aprendizado é nós vivermos tudo isto. Vivermos, passarmos, desfrutarmos, sentir dentro de nós, conviver com esse sentimento, conviver também com a luta contra o adversário, contra a nossa carnalidade, contra a nossa própria concupiscência também.
Nós podemos ler, podemos ser exortados, mas se não vivemos a nossa vida espiritual, não provamos em nós mesmos, irmãos, o que é tudo isto, parece que a leitura fica sem consequência, sem virtude e sem poder. Eu creio que todos nós, desde as crianças, já convivemos com isso dentro de nós. A luta da carne contra o espírito, o conhecimento espiritual, que é a experiência. Que a experiência, ela sai da teoria, ela sai da letra, e ela fica no espírito e na alma, no Espírito Santo e na nossa alma e no nosso interior. E nós temos que aprender assim, conviver, viver, desfrutar e lutar contra todos os espíritos malignos, as hostes espirituais da maldade. E aonde? Aonde? Nos lugares celestiais, nos lugares em Cristo, na santidade e na pureza. O inimigo não vai mexer com os que estão lá fora, vem mexer com nós que estamos aqui dentro, nos lugares santificados e purificados, nos lugares celestiais. E hoje Deus vai entrar com esse sentimento dentro do nosso coração, vivermos espiritualmente na presença de Deus. Desfrutarmos a verdadeira graça de Deus também. Que deixar a teoria do ensinamento e de saber. Saber é bom, mas é melhor aprender com esse saber. Que esse saber vira sentimento e vire afeto nessa noite. É uma palavra muito profunda, irmão. É uma palavra muito espiritual. E Deus escolheu esse domingo para falar com nós. Vamos dar um glória a Deus. Eu quero viver esse sentimento. Quero sentir essa esperança, quero sentir essa paz, quero sentir a aflição, quero sentir a luta do adversário, quero sentir o poder do demônio e quero sentir o poder de Deus também. E quero também sentir o poder que Deus me faz, o poder que Deus pôs em mim, o espírito que Deus pôs em mim, o caráter que Deus me deu, a personalidade que Deus me deu. Eu quero saber se eu posso vencer, se eu vou vencer, se eu tenho condições de vencer, se eu estou vencendo ou se eu estou perdendo. Você está ganhando, nós estamos vencendo, o demônio está perdendo. Sentimos seu horror, seu pavor, seu desespero de condenar. Está chegando o dia da sua destruição total, está chegando o dia em que ele vai perder todo o poder de fazer o homem pecar, está perdendo o poder. Está perdendo humanos na mão dele, almas que se perdiam estão sendo salvas. O Senhor está nos fazendo mais forte do que os infernos, do que os demônios, do que o pecado, do que a prostituição, do que toda a desgraça que graça na face da terra. Então vamos dar um glória a Deus, irmãos, somos vencedores. Temos que passar a teoria para a prática, e não é uma prática só espiritual, é uma prática carnal. Jó dizia que o seu fígado se transformou em fel, se transformava em fel. Jó vomitava, atacava os rins, atacava o fígado, e hoje ataca a cabeça, ataca o coração, ataca a diabetes, ataca o que mais? Ataca o coração, dá infarto, dá diabetes, dá câncer, dá lepra, dá tanta coisa. Em nome de Jesus, o Senhor vai fortalecer o nosso corpo e a nossa alma por esta palavra aqui. Precisamos aprender a sentir e a vencer a nós mesmos, irmãos e irmãs. É quase que impossível sem a presença de Deus. É quase impossível, irmão, nós crer, queridos irmãos, que Deus faz todos esses mistérios, essas bênçãos que ouvimos hoje. Para Deus é fácil essas coisas. Transformar a teoria em prática, irmão. Pôr o arroz na mesa, pôr a carne na mesa, pôr o queijo na mesa, abrir as portas do casamento, abrir as portas do trabalho, abrir as portas para os nossos filhos se salvarem também. Parece quase impossível, irmãos, que sofremos pelos nossos filhos. Gememos por eles, sentimos o que eles sentem também. A perdição, irmãos, a fraqueza e a miséria, as drogas, as bebidas, sentimos e queremos morrer junto, queremos sofrer junto.
Glória a Deus. Então, você sente isso aqui, essa teoria é prática, irmão. É difícil conjugar uma coisa com outra. É prática, se tornou dentro do coração, se tornou parte da nossa vida. É impossível se desligar dessas coisas. E é impossível vencer essas coisas a não ser pela palavra de Deus. E hoje Deus determina vitoriosos nesta parte contra o adversário da nossa alma. Vocês estão entendendo esta palavra, irmãos? É a mesma coisa que o pregador, estou lendo a letra, mas se não transformar a letra em espírito, em sabedoria, em conhecimento, se a teoria não passar na prática, irmãos e irmãs, e a prática não virar espiritual, na convivência com Deus, irmão, com a presença de Deus, com a presença dos sentimentos também, e saber discernir os nossos sentimentos também, e tirar proveito dos nossos sentimentos também, que dependendo do sentimento momentâneo que estamos sentindo, quando é hora de chorar, chora, irmão, quando é hora de dar risada, dá risada, a hora de gargalhar, dá gargalhada, a hora de mandar o demônio embora, manda ele embora também. Na hora de clamar a Deus, Deus dará força de clamar também. Saber os sentimentos que nós passamos também. Na hora da morte de um filho humano, de um filho nosso, na hora da morte que chegou, na hora de uma enfermidade, de um câncer também. Sentir a dor, sentir, irmão. Eu acredito que os maiores milagres que eu vi, que eu orei e que eu participei com uma oração, ou com um clamor, ou fiz a oração, ou ouvi a oração, irmão, foi sentindo a dor do enfermo, a dor do que perdeu o ser humano, a dor do que perdeu alguma coisa, a dor do que foi humilhado também, a dor dos que choram, a mãe do perda, o choro de uma mãe que perdeu o filho, o choro de um pai que perdeu um filho, glória a Deus, um choro de um filho que perdeu o pai e a mãe. Dá glória a Deus. Esse amor vai descer hoje aqui nesta igreja, irmãos. Faz parte sofrer tudo isto, faz parte do aprendizado, do engrandecimento da nossa alma. É a parte prática, que não é prática, não é material, é espiritual. A teoria deixou de existir. Que se eu leio a Bíblia, se eu explicar a Bíblia, então, irmão, paciência, então tenha paciência e vá embora, glória a Deus, aleluia. O que é ter paciência, o que é esperar com paciência, o que é ganhar a experiência da paciência, é clamar a Deus, é ter força, é ter virtude, é ter paz, é ter condições de esperar, de ter a paciência de esperar, não é? E a gente sabe que Deus está esperando também. O homem se queixa de esperar, mas Deus está esperando o nosso aperfeiçoamento também, os anjos estão esperando também o fim das coisas, e o homem não tem. Então, a experiência de esperar, irmão, acrescenta a fé. E a esperança, irmão, vem depois. Glória a Deus. A experiência traz a esperança, porque o Senhor me fez e vai me fazer de novo. E vem a esperança. E a esperança não traz confusão, porque é uma esperança que tem paciência. A paciência provou que vale a pena ter esperança. Glória a Deus. E a esperança vem dizer que vale a pena ter esperança, porque aquele que espera em Deus recebe as bênçãos do Todo-Poderoso também. Então, tudo parte de sentimento que nós sentimos também. E, às vezes, irmãos, eu leio aqui, mas o Senhor me dá explicação em espírito, e eu fico traduzindo aqui dentro do meu coração a palavra, que se eu vou ler só a palavra, é só a palavra, mas eu interpreto a palavra, e o Senhor me dá a tradução, e interpreta a nossa alma, o nosso desejo, o nosso sentimento. Então, glória a Deus que nesta noite eu aprendi mais uma coisa também. Temos que todos esses sentimentos que nós sentimos, nós temos que ter, temos que passar. É instrução, é sabedoria, é conhecimento, é estrutura, é fortaleza, é sabedoria, é saber resolver as coisas, saber o sentimento que temos. Irmãos, sofremos às vezes por sentimento errado. Sentimos um sofrimento, uma angústia, uma aflição, um temor, um medo de que vamos perder, de que vamos saindo perder, vamos ser perdedores, vamos morrer. Mas glória a Deus, e sofremos porque vamos morrer, sofremos que vamos perder, e não vamos perder nada, porque a esperança mostrou que nós vamos receber a benção de Deus, não vamos morrer nem perder. Mas a falta de conhecimento da presença de Deus
A língua também fala muita coisa, quem tem o dom de linguagem também. Fica observando o que você fala pelo Espírito Santo. Ele fala muito, você não entende a linguagem dele. Não entende a linguagem, não é? Está falando um idioma estranho, você não entende a linguagem, né? Fala a língua porque você não estranha, não sabe nada. Você falar inglês para mim é a mesma coisa que falar nada, né? Então você não está entendendo a língua, você não está entendendo a língua. Você não está entendendo a língua, mas você está entendendo o sentimento que está proferindo aquela linguagem. Porque a linguagem fala muito. Te amo. Ama nada. Te amo. Te adoro. Te desejo. Você me faz bem. Sem você eu não vivo. Sem você eu não vivo. É a expressão da linguagem. Vocês entenderam isso aí? Não sou louco não, meu irmão. Todo mundo é louco aqui, viu, irmão? É a expressão. Nós não entendemos a linguagem. Entendemos a expressão da linguagem. Quando a pessoa fala. Vemos os testemunhos. Começa devagar. Aleluia, foi indo. Aleluia, irmão, o Senhor fez, irmão. Aleluia. Glória a Deus, como modificou, meu Deus. Mesmo se ele falasse outra língua, a gente sabia o que ele estava falando, estava exaltando o Senhor, estava dando glória a Deus, estava contando um hino de vitória, glória a Deus, né? Eu fui, e aleluia, eu perdi tudo, eu não morri não, que não testemunhar, né, quem não morre. Eu perdi, eu estava enfermo, e o Senhor falou, você pode ser em português, seja falar, esse aí perdeu tudo, esse aí não está. Então, presta atenção na linguagem, você que tem o dom de linguagem. Fala muito o sentimento dela, você percebe Deus, aleluia, percebe Deus. Eu estava numa prova terrível, 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 terrível. E eu falei, nessa eu não tenho mais força de caminhar. O Senhor me pegou no hino espiritual, eu queria que Ele me pegasse de novo, mas está difícil. Falei, glória a Deus, o Senhor está mandando eu marchar. O Senhor está falando que vai me dar a vitória. Perdão essa expressão, nunca faço isso. Deus vai manifestar isso em todos nós, em nome de Jesus Cristo. Precisamos ter essa vida íntima com Deus e com os nossos sentimentos. Precisamos conhecer o nosso Deus, o nosso Salvador e o Espírito Santo que está em nós. E precisamos distinguir nós e deles, deles e nós. Saber quando é eles e quando é nós. E quando é inimigo também. E fechar a porta do inimigo. Hoje Deus vai fechar a porta do demônio para muitos que estão aqui. E vai abrir a porta da presença de Deus. E diz aqui, irmão, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Nós reinamos, irmãos. Nós reinamos sobre o pecado. Nós somos livres. Livre não é quem se tatua, se põe. Livre não é o que faz o que quer, que peca, que transgride, que faz coisas pecaminosas. Esses são escravos. Livres somos nós. Vamos dar um glória a Deus que somos livres. Quem peca é escravo. Quem odeia é escravo. Quem fala mal é escravo. Quem transgride é escravo. Quem faz loucura e diz, eu faço o que eu quero de mim, não está fazendo o que ele quer, está fazendo o que o inimigo quer com ele. E nós damos glória a Deus porque não fazemos o que o inimigo quer, fazemos o que Deus quer que nós fazemos.
E sabemos que o inimigo quer destruir o ser humano criado por Deus. E Jesus Cristo veio salvar este ser humano, que estava à mercê do adversário. O ser humano hoje, em nome de Jesus Cristo, que está ouvindo esta palavra, e você não tem ainda a graça de Deus, abrace esta palavra, aceita Jesus Cristo como teu Salvador, e tu hoje que é escravo, que diz que faz o que quer, namora com mil, e faz roubos e coisas, e toma droga, e se embebeda, você é um escravo do adversário. E hoje Cristo, glória a Deus, veio dizer para você e para o inimigo, eu paguei a alma desse também aqui. Ele deixou de ser escravo e vai ser o meu servo para me servir livremente na minha graça. É a palavra desta noite, irmão. Somos livres. Quem nos escravizou até hoje? Nem teve força. Ninguém nos escravizou. Desde o primeiro dia em que nos batizamos. Cadê a força do inimigo? Sumiu. A guerra é por fora, não é por dentro. Nossa guerra não é dos de dentro, é dos de fora. Aqui o Senhor pôs paz. Paz da esperança da vida eterna. Paz na vida eterna. A esperança nunca desiste. A esperança não deixa os homens desistir. Homem e mulher, não deixa. Tem sempre esperança. Vou esperar mais um pouco. Hoje estou fraco, mas amanhã vou ser forte. Hoje Deus não fez, mas amanhã Deus faz. Hoje Deus não me perdoou, mas amanhã Ele me perdoa. Até agora Deus não chamou meus filhos, mas Deus prometeu que vai chamar. Eu sei que Deus vai chamar no futuro. Que esperança quando Deus falou com Abraão. Abraão tinha quantos anos? 100 anos? Sara 90? Ajuda eu. 190. E Deus falou com Abraão, e Abraão creu, e Sara deu risada, né? Imagina, Abraão com essas coisas aí de Deus, sou uma velha. Aí apareceu o anjo, não é? Ela apareceu, o anjo, e ela estava atrás de um muro, e o anjo apareceu e disse, aquilo que eu te falei outro dia, Deus mandou falar de novo, que Sara vai ter um filho. Ela atrás do tapume, ela deu risada. O anjo viu ela atrás do tapume, falou, não te rias não, Sara, porque vai se cumprir o que do Senhor está sendo dito. E eles creram, irmão, na esperança. E ela disse assim, irmão, que perdoa essa palavra aqui. Ela disse, imagina, eu sou uma velha, ainda vou ter deleites. Ainda vou ter deleites. Meu marido é velho, tem misericórdia. Deus restaurou tudo, irmão, para eles terem o filho. Voltou a ter alegria, voltou a ter prazer. Deus sabe o que está falando hoje, irmãos. Não se escandalize com essas palavras. Já tinha cessado os costumes das mulheres, botou tudo a funcionar. E ela creu com a esperança. Depois aconteceu, ela engravidou e nasceu Isaac. Isaac, né? Isaac. Nasceu Isaac, que quer dizer sorriso, riso, alegria, contentamento. E ela ria, e pôs o nome de Isaac, que chama riso. E ela ria, e ela ria. Que ambiente especial está aqui essa noite, irmão, aqui comigo. E ela ria e falou, quem diria?
Quem diria que ainda eu ia dar de mamar para um filho? Quem diria que eu ainda ia dar de mamar para um filho? Com 90 anos, irmão. Por certo, os seios dela cresceram, me perdoa falar. Que quando teus animais crescem os seios cheios de leite, cresceu tudo. Quem diria que eu ainda ia dar de mamar? Eu não sei onde que Deus quer chegar, mas vamos dar glória a Deus. Nós vamos dar de mamar para muita gente ainda. Você que está falando, eu não tenho mais nada para dar. Dá glória a Deus. Você vai dar de mamar para muita gente ainda. Leite materno é o maior leite que tem, o maior alimento que tem para a criança, irmãos. Então, eu acredito que eu e vocês vamos dar de mamar para muita gente ainda. Hoje o Senhor vai encher o nosso seio espiritual do leite puro, cristalino, que vem do reino da glória de Deus. Você que está na miséria ainda vai dizer, não é possível que eu ainda estou ajudando alguém. Eu estava na miséria, hoje eu estou ajudando alguém. Eu estava abatido, hoje eu estou salvando alguém no nome do Senhor Jesus. Eu estava possuído, hoje eu estou expulsando o demônio. Ontem eu estava de joelho, hoje estou dando glórias a Deus. Ontem eu estava desempregado, hoje eu estou trabalhando. Ontem eu estava sozinho, hoje estou numa multidão também. Então essa é a palavra de hoje, irmãos queridos. Imagina quem vai me ver, alguém mamando em mim. Que milagre, irmão. A velhinha dando de mamar. Glória ao nome santo do Senhor. Quando você vê uma senhora dando de mamar, você não tem malícia nenhuma. Você fala, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, irmão. A mulher ter leite para amamentar. A vaquinha ter leite, o cabrito. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Não é assim, irmão? Que coisa maravilhosa que Deus vai criar dentro do nosso coração para dar mamar para muita gente ainda. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em oração.